Esse aqui é um vídeo do Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca. É vídeo dele de F-Zero X. Tem a Centena Switch Online. Se quiser que eu faça a série, pessoal comentar nesse vídeo. Esse vídeo é só eu reagindo ao vídeo dele. Fanfarrão, cansado de passar fome pois gastou mais do que devia no Zeldinha? Então conheça o Ofertas Nintendo, o canal de notificações que envia promoções diariamente no seu celular. Mas isso é confiável? Eu não vou tirar o Zelda em você, mas o Star Fox Zero pode. Se eu tô recomendando, é claro que é confiável, pois as promoções das lojas são enviadas pra você via grupo do Telegram e WhatsApp por nintendistas que gostam de economizar tanto quanto você. Então aumente sua coleção de jogos economizando mais com Ofertas Nintendo. O link está no comentário fixado deste vídeo. Qual é? Star Fox Zero não é tão ruim assim. Ou é? Bem-vindos ao Zerando 64, a série do desafio de zerar todos os jogos do Nintendo 64. Liguem os motores, pois chegamos num jogo brabo. Cara, eu fiquei a volta inteira sem usar turbo. Nossa, mosquei. Essa parte eu achei legal. Matei o rival, yes! Eita! Qual feitiço foi essa? Nossa, quanta gente junto! Caralho! What the fuck? Meu Deus! F-Zero X. Esse é muito forte. Ele foi lançado em julho de 1998 e zerei ele no finalzinho de dezembro de 2025. Como zerei ao vivo em live na Twitch, o frame rate e bit rate estão meio baixos, então é por isso que o jogo às vezes parece mais pixelado, pois ele roda rápido demais, corrompendo a imagem. E esse é um dos poucos jogos do Nintendo 64 que rodam a 60 frames por segundo, mas na gravação tá só a 30 frames, pois arquivos de 60 frames são pesados demais pro meu computador lotado de vídeos das reviews. Tenham isso em mente durante a review. E desculpa não conseguir gravar em qualidade melhor. Mas vamos lá, quando esse jogo lançou, eu mal joguei ele. Sei lá, eu não liguei muito pra ele na época. Eu não conhecia a franquia. Eu lembro de tentar jogar o F-Zero de Super Nintendo e não conseguia por achar difícil demais. E quando vi esse do 64, eu só ignorei. Não sei porquê. Eu fui gostar de F-Zero de verdade só depois de ver o F-Zero GX do GameCube. E lá tudo é super bonitão e rápido, até que demais. Foi só depois disso que voltei pros outros F-Zeros pra ver o que eu tinha perdido. O que é engraçado, que mesmo assim, eu não tinha gostado muito desse do Nintendo 64. Acho que as reviews negativas desse jogo fizeram uma lavagem cerebral em mim. Alguns reclamavam que os gráficos eram simples demais, e de fato são mesmo. Tudo é chapadão, sem efeitos de luz, cenários bem vazios, com neblina forte e carrinhos low poly. Apesar que é mó bonitinho ver eles de perto, com um efeito de brilho na lataria. Olha, se não fosse pelos brilhos, é muito gráfico de... Uou! Por que sumiu a pista? É muito meu Deus! Me atropelaram, eu morri numa porrada só. Como deu pra ver, o jogo é rápido. Graças aos gráficos simples, tudo consegue rodar a 60 frames por segundo e a imagem é bem nítida, sem filtro borrado no console. Dá pra ver certinho a pista ou a carnificina dos carrinhos explodindo. O jogo roda liso, inclusive no multiplayer. 4 telas correndo com boa resolução e 60 frames. Chega a ser impressionante ver o Nintendo 64 rodando algo assim tão lisinho, nunca engasgando por nada. Parece até jogo de PlayStation 1, que geralmente tinha performance melhor. Mas não se anima muito, o multiplayer é bem básico, fica só os jogadores na pista, porém, se jogar de 2 players, aparece outros 2 bots pra corrida não ficar sem vida. E se pá, esse é o primeiro jogo de corrida multiplayer pra 4 pessoas no console que não fica sem música. Do que é ótimo, pois a trilha sonora desse jogo é animal demais. Tudo bem rockzinho, agitado, algumas são frenéticas, talvez demais, mas também tem as clássicas do Super Nintendo, como a icônica música de Multi-City. Os
controles desse jogo são bem bons. Você vira com o analógico, te dando mais precisão para fazer curvas suaves. E nesse caso, jogar com um controle moderno deve ser meio ruim, pois se você virar no máximo quando tá rápido demais, seu carro perde a estabilidade e sai derrapando. Por isso é bom ter um controle bom, bem configurado no emulador ou usando peças de reposição do primeiro analógico, é claro. Usei uma delas nesse jogo e eu conseguia costurar suavemente os 30 carros que tem nas corridas sem encostar em ninguém às vezes. Pois é, as corridas têm 30 pilotos voando a 1000 km por hora. Isso vira uma bagunça às vezes. E o jogo ainda tem combate, que você pode sair batendo nos outros pra matar os inimigos. Só não gosto que precisa dar 2 toques no Z ou no R pra bater pros lados. Às vezes o dedo travava e não saía os golpes na hora certa. Ou rodar como uma Beyblade macetando Z e R rápido, que eu nunca conseguia fazer na hora certa também. Isso no jogo do GameCube ficou mais simplificado, pois é um botão só pra fazer esses ataques. E até fizeram o modo Battle Royale, que é só uma pista reta que você fica só batendo nos pilotos, mandando eles pra Igaratá. É um modo bem estrinho. Não ganha nada aqui, a não ser a satisfação de ser o único cara vivo. Mas pisaram na bola e não colocar esse modo no multiplayer. Seria mó legal ficar brigando com os amigos nessa pista. Porém, é impressionante pra caramba esse jogo ter essa quantidade exagerada de pilotos que nem precisava de tudo isso. Dá a impressão que os desenvolvedores foram adicionando gente só pra ver o limite do console e deixaram no máximo, só de zoas. Por isso que os gráficos são tão simples e às vezes até sem molho. Tem pista reta que até lembra a F0 de Super Nintendo. Se era pra manter a estética antiga, meio que conseguiram. Mas não dá pra negar que é um jogo graficamente simples. Tudo pra manter os 60 frames rápidos e 30 pilotos nessa bagunça. Geralmente prefiro quando os jogos pesam mais pros gráficos, mas acho que aqui valeu a pena esse sacrifício, pois os carrinhos são rápidos demais e uma performance engasgando iria atrapalhar muito. E de novo, o vídeo tá a 30 frames. Sei que devia ter forçado uns 60 frames pra esse em específico, mas não tava. Meu PC tá cheio de arquivos de vídeo dos outros 064 que ainda vamos editar, os FFGs que estão em produção, ou os filmes dos Freaking Pauses. Preciso de um HD novo, eu sei. Mas tudo bem, dá pra ter uma noção de como o jogo é. E depois dessa pausa de propagandinha, vamos pra zerada aqui. Não vai ser fácil. Temos vários campeonatos pra vencer e eu vou cair bastante das pistas, pois lembre-se, F0 não é zoeira. Se você morrer, você perde a corrida, perde uma vidinha e se perder todas, dá game over tendo que passar o campeonato todo de novo. Então não sai daí pra ver eu no bando e comentar o quão ruim eu sou nos jogos, hein? E a poletou. Voltamos. Ok, então vamos lá. O jogo vai meio que direto ao ponto. As opções são mais pro multiplayer, então nem tem muito o que mexer. Primeiro, temos 3 copas pra vencer em 3 dificuldades diferentes. E eu achei que tinha que passar em todas, então eu fui na primeira copa na dificuldade novato pra pegar a manha das coisas. Esse jogo podemos escolher um dos 30 pilotos daqui, cada um com status e história diferente. É engraçado que lembro o nome de todo mundo nisso aqui, nem sei como. Primeiro eu fui com o protagonista, o Capitão Falcon, que ficou mais famoso por causa do Smash Bros do que por causa do jogo dele. A primeira corrida em Multi City é fácil, curvas abertas e pouca firula. Segunda corrida é uma pista oval, focada em top speed. Dá pra customizar o carro antes da corrida pra deixar sua velocidade no talo ou aceleração no máximo. Nesse F0, depois da primeira volta, podemos usar turbo a hora que quiser, porém gastamos vida da nave a cada turbo usado. Por isso tem que tomar cuidado pra não gastar toda a vida e morrer à toa. Cara, eu fiquei a volta inteira sem usar turbo. Nossa, mosquei. Mosquei muito nessa, droga. Vai morrer. Vai morrer. Tentando não morrer, né, pelo menos. Eu fiquei uma volta inteira sem usar turbo, droga. Terceira corrida é outra fácil, que podemos andar de ponta cabeça num túnel. É mó da hora, tudo rodando na tela, apesar que tem que tomar cuidado quando o túnel abre pra você não sair voando pra fora. E quinta corrida é na clássica Big Blue, que andamos num cilindro. Eu nunca curti muito essas de andar no cilindro, pois é fácil de voar pra fora da pista ou perder os turbos do chão que estão do outro lado do cilindro. Mas não foi nada difícil, eu consegui ir ganhando de boas nessas pistas, principalmente pois os bots
bots estão no level fácil. Com isso, vencemos o primeiro campeonato e vemos o filminho dos carrinhos subindo no pódio. E já podemos ir para a segunda Copa. As pistas aqui começam a complicar, ficando mais doidinhas. Porém, o visual delas não muda muito. Só troca a cor da neblina e montanhas lá no fundo. E até começa a repetir temas, como a Multicity 2, que agora é de noite. Porém, com uma pista mais complexa, com mais curvas fechadas e rampas pros caras sair voando. Vencendo mais 6 corridas, vamos pra terceira Copa, que agora vem as pistas mais várzea de F0, cheios de pulo e buracos que te matam. Até tive minha primeira morte aqui, mas tudo bem. Gastei uma vida e ganhei em primeiro em quase todas as corridas dessa Copa. Então agora chega de aquecimento, pois vamos rejogar as Copas na dificuldade normal. A cada 3 Copas que você vence, você destrava mais uma fileira de pilotos pra escolher. E eu fui com o Mr. Ead, só porque ele parece o Mario. Foda que o carro dele é tão rápido que até decolei na segunda corrida. Eu achei que esse cara com o turbo poderoso ia ser incrível, mas o turbo dele não é tão... Ah, não, agora melhorou. Melhorou. 3 voltas. Tá 1.200. Tá 1.200. Por que eu descolei da pista? Mas mesmo no normal, consegui vencer em primeiro em todas as corridas. Os bots estão mais agressivos nos turbo, mas nada que complique muito. E vencendo nessa dificuldade, agora aparecem os pilotos PNG de papel do lado do carrinho no pódio. E depois uma fotinha do personagem que a gente escolheu, que no caso foi o Mario tirando o rosto. Ele é um robô aqui, vai entender. Na segunda Copa eu fui com o Mamaco e tava tudo indo super bem. Só tive que prestar mais atenção em algumas corridas, mas tive cada vitória bonita. Caralho, que virada, hein? Essa foi boa. E vencendo com ele, no final aparece uma fotinha dele falando que macacos são melhores que humanos. Tá certo, temos que retornar pra Monkey. E terceira Copa eu fui com um dinossauro, que é literal um dinossauro mesmo criado em laboratório para apostar corrida. F0 é bom demais. Apesar das corridas difíceis, os bots ainda não são perfeitos nessa dificuldade. Como tem 30 pilotos, as posições no campeonato mudam toda hora, pois às vezes os melhores bots que estão em primeiro morrem sem querer nas corridas. Agora a gente passa os últimos 2. Viu? Deu pra ganhar na maciota. Oxi, quase... Oh, o terceiro, primeiro colocado morreu. Eu não sei quem que era, mas o cara morreu, o cara caiu da ponte. Vencendo com o dinossauro, aparece uma fotinha dele fazendo e destravamos mais um campeonato, que é a Copa Coringa. Nessa eu fui com o Jack Levin, boneco genérico, mas o carrinho dele que é bom. E a primeira corrida, vocês não vão acreditar, mas é a Rainbow Road do Mario Kart 64. Tem aquele começo, que é uma super descida, chão colorido e tudo mais. Só não tem a música do Mario Kart nessa versão. F0X lançou 2 vezes pro Nintendo 64, uma pro console normal e a outra é uma expansão pro 64DD. O 64DD, que o Tomás do antigo canal Neo TR Show que gostava. Você disse 64DD? 64DD? Só tô falando disso, pois nessa expansão do 64DD toca a música do Mario Kart. E pô, ela ficou muito bonita nas guitarrinhas de F0, saca só. O que me deixa na dúvida agora, devo zerar F0 de novo depois no 64DD? Eu não tenho o aparelho, mas o Everdrive Summer Card que eu tenho aqui consegue rodar esses jogos super bem. Então comente aí, devo revisitar F0X Expansion Kit? Sim, é claro que sim, eu vou revisitar ele, pois esse jogo é muito bom. O ruim é que eu preciso adicionar ele na minha planilha, então ela vai crescer de novo. Droga, é super gostoso jogar isso, ele roda muito bem. E não quero me gabar, mas não sou nada mal nele. Até na última pista, que seria mais difícil, que é uma pista com formato de mão. Sério. Ela é cheia de curvas fechadas e muitos trechos sem paredes que você pode cair e morrer. Que mesmo sendo punitivo morrer nesse jogo, não me dava raiva, pois era 100% culpa minha e tinha como eu melhorar nas próximas. De qualquer jeito, era sempre risada quando eu caía das pistas. Puta vida, me derrubaram! Quanta gente morreu!
3 caras morreram. Mas vencendo com esse Jack que eu escolhi, estoura o rojão dele, que é só um rosto de um homem genérico. Sério, eu só peguei ele porque o carro dele realmente é bom pra essa Copa. O bom de vencer isso na dificuldade normal é que já ganhei o troféu da dificuldade fácil junto. Então, tecnicamente, não precisaria vencer em todas as dificuldades. Eu podia ir direto pra mais difícil que daria pra zerar o jogo. Eu não sabia disso na hora, mas tudo bem. Foi só um pretexto pra jogar por mais tempo um jogo bom. Confia. Mas como deu pra ver, zerar essas dificuldades foi fácil. Mas agora chega de brincadeira, pois vamos ter que rejogar tudo na dificuldade Expert. E agora sim o pau come, pois os bots vão carcar turbo sem dó. Vamos ver se vai ser sofrimento depois da pausinha rapidinha de propaganda. Já voltamos. Escreveu não é o palco mel. Quer descer de uma vez. Voltamos. Beleza, voltando. Agora pra dificuldade Expert. Como o status dos carros influenciam bastante, eu tentei pegar um que tem bastante estabilidade, pois eu não gosto quando o carro derrapa nas curvas quando tamo rápido demais. Por isso, eu fui primeiro com a White Cat, pois o status dela é CCA. Corona contra-ataque, né? Mas eu não sei se foi uma boa escolha, pois sim, a estabilidade dela é perfeita, porém o turbo dela que é ruim. Então mesmo eu macetando o turbo, eu não conseguia passar os bots, que estão correndo com o turbo ligado o tempo todo. Por isso, eu comecei a pegar posições ruins. Então eu precisava ficar de olho em quem era o meu rival no campeonato, pois se eu matar ele, ele não pontua na corrida e cai muitas posições. Mas não deu com esse carro e perdi por pouco, por isso tentei de novo com o Capitão Falcon e deu bom, e ainda por cima podemos ver a fotinha do final dele dando joinha. Foda. Show your moves! Com essas últimas vitórias, destravamos mais uma fileira de pilotos para escolher e finalmente apareceu o meu favorito, que é o James McCloud, o pai do Fox, do Star Fox. É só uma referência, pois aqui ele é um homem. Tentei ir pra segunda Copa com ele, mas, meu Deus, o carro dele é tão bom que chega a ser ruim. O turbo dele é tão forte que acontecia de eu voar e atravessar os túneis. Oi! Feitiço foi essa? Passei o Capitão Fogo, pelo menos. Mas é foda, pois o ponto fraco dele é a defesa. Ele se pá é o carro mais frágil do jogo e às vezes eu morria com um golpe só. Por isso eu tomei meu primeiro game over aqui, pois eu gastei todas as minhas vidas. Eu não lembro dele ser tão ruim assim, não é fizeram do GameCube. Mas acho que é porque aqui tem muito mais pancadaria. Como quase sempre batendo em alguém no caminho. E isso, além de dar dano, também desestabiliza o nosso carro, fazendo a gente bater nas paredes, logo em seguida levando ainda mais dano. Tentei essa algumas vezes e ironicamente venci com a White Cat que tinha testado antes, só por causa da estabilidade perfeita dela. Agora só falta a última Copa, que é a Coringa. Eu fui tentando várias vezes pra encontrar o carro perfeito pra ela. Até testei o Samurai Goro, que não deu bom, pois eu fiz merda sem querer. Bota o carrinho clássico. Olha, a ganância faz o que a ganância faz com o samurai. E, ironicamente, peguei o jeito com o James McCloud. Hell yeah! Arrisquei o carrinho de vidro dele por causa dos turbos fortes que ele tem. Só fui evitando o combate. Eu tentava ficar o mais longe dos bots possível. Só no cantinho, longe deles. Respeita meu espaço, por favor. E o turbo dele compensou e consegui vencer com meu boneco favorito. Isso sim que é uma zerada de respeito. E, com isso, logo zerado. Depois da comemoração, vemos os créditos, que são mó legais, com uma música de jazz e desenho dos pilotos com seus carros aparecendo no fundo. E termina com 2 mulheres de biquíni falando See you again. Nintendo do Velho Testamento era bom demais, né? Levei 6 horas pra zerar esse jogo. Só demorei tudo isso, pois eu não sabia que eu não precisava ir nas dificuldades fáceis. Mas na real, eu gostei de jogar em todas as dificuldades. Quando o jogo é bom, eu não ligo de demorar tudo isso. Podia até ter demorado mais. Por isso, vamos ver os extras que destravamos. Zerando o jogo, muda a tela de título pra uma página de quadrinhos. E abrimos todos os pilotos pra escolher. Os últimos não são mais apelões. Todo mundo é bem balanceado nesse jogo. Mas é muito foda ter essa quantidade de opções, dando pra mudar a cor de todos os carrinhos aqui também. Com isso, também destravamos uma Copa Extra, que é a Copa X, que vocês não vão acreditar. Eu mesmo não acreditei quando eu vi, pois as pistas dessa Copa são todas aleatórias. Não só mudando o tema e música,
Não. Elas são geradas em tempo real aleatoriamente. Isso é um randomizer de F0, nativo na fita. Só é uma pena que as pistas não vão muito além de pistas em círculo oval básico. Às vezes tem uma rampa ou um túnel, no máximo. Talvez é assim pra não cagar a direção dos bots, né? Se fosse muito cabulosas, talvez a máquina não iria saber controlar os inimigos ou algo do tipo. Tanto que até são fáceis demais e eu já ganhei de primeira dificuldade de Expert. Mas não dá pra negar que isso é impressionante pra um console de 30 anos de idade, não é? Pistas sendo geradas em tempo real sem loadings. Você aperta o A e bam, a pista já é criada. Outra coisa que destravamos é a dificuldade mestre, que é difícil pra burro. Tentei ganhar uma Copa com o Capitão Falcon, pois falaram que ele tira o capacete no final dele nessa dificuldade. Mas eu não consegui ganhar nem a primeira corrida. Os bots desaparecem depois da primeira volta. Eu nem sei como que chega neles aqui. Ainda bem que não preciso vencer essa, pois o jogo já tá zerado no M% ou qualquer porcentagem, que foi o critério que eu coloquei nesse desafio. Senão a gente fica no 64 até 2030. Fora que se você realmente quiser fazer 100% nesse jogo, você teria que zerar todas as copas em todas as dificuldades com todos os pilotos, pois o jogo contabiliza qual copa você venceu com cada piloto. Você teria que jogar isso o quê? Umas 120 vezes? Ou 480 se quiser ir em todas as dificuldades. Aí já é exagero. Por isso que F0X recebe a nota final 9 de 10, porém com 2 medalhas awesome. O jogo é extremamente bom, performance surreal pro console, rodando a 60 frames sem engasgar, mesmo tendo 30 carrinhos se batendo na tela, controles super precisos se você tiver um analógico bom, e músicas frenéticas que combinam perfeitamente com a velocidade do jogo. Talvez os únicos pontinhos negativos que esse jogo recebeu é no multiplayer relativamente seco, apesar de competente, e nos gráficos, mas não na parte técnica, e sim na parte artística. Eu entendo que tudo precisa ser simples pra aguentar a performance, eu não tô tirando nota por isso, e sim por tudo ser sem vida ou repetitivo. Dá pra colocar ceninhas da gameplay aleatória aí no fundo na tela que mal dá pra reconhecer qual pista que é, pois todas são muito parecidas umas com as outras. É sempre uma pista voadora com neblina densa colorida e raramente tem estruturas no cenário. O que mais muda mesmo é as montanhas no fundo, que também são bem básicas. Faltou um certo molho no paisagismo desse jogo. Dá pra manter as mesmas estruturas low poly, porém posicionado de modo diferente, sei lá, ou mais perto da pista, pra dar um tchan a mais pra corrida. Mas talvez, será que o F0 do GameCube tenha me mimado demais? Pois lá toda a pista é única, com estruturas super diferentes que pulamos, voamos e trombamos no caminho. Porém, mesmo assim, gosto como esse do Nintendo 64 já tem os pilotos bem diferentes uns dos outros. Eu conseguia reconhecer todo mundo no meio da pancadaria. Eu recomendo demais esse jogo, mas só configura bem os controles no emulador, pois o analógico é bem sensível aqui. E ele também tá disponível no Nintendo Switch Online. Os controles ficam mais caóticos lá, mas é bonito ver o jogo em HD. Já a performance não mudou nada, pois é bom mesmo assim no console de verdade. Fora ele, o F0 de GameCube também tá no Switch 2, não tá? Esse eu não tenho como testar, mas deve ser bom também. Agora, com quem que eu preciso dormir pra Nintendo largar de graça e lançar logo um F0 novo, hein? Olha a franquia boa que eles têm aqui dormente. Eu queria outro jogo 3D com gráficos bonitos, rodando rápido, com modo online pra 30 pessoas. Nem precisa ser muito diferente do GameCube. Pode ser até o mesmo jogo, só que remasterizado. Isso sim já seria foda pra caramba. Eu compraria o Nintendo Switch 2 só por causa disso. Eu acho, sei lá. E esse foi o último jogo zerado do desafio. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, pois ajuda demais. E comenta aí, eu joguei bem esse jogo? Ah, para, eu quero um elogio agora. Mandei mó bem aqui nesse joguinho. Que falam que é super difícil. Esse é o meu também. Mó rápido, sei lá. Mas de qualquer forma, se inscreva no canal se a não for inscrito pra não perder os próximos vídeos. E assista a